Bom dia aos amigos. Então, irmão, mais informação aí sobre essas ricas novidades. A gente está falando aí mais uma vez aí, porque esse ano vai ter eleição, irmão. A gente já está educando as pessoas, é uma maneira de educar, da importância de você priorizar a mudança de lei, ao invés de você pensar em votar no próximo presidente, governador, ou do próximo senador, porque não vai mudar nada se você votar. Por exemplo, hoje eu vejo as pessoas divulgar aí o quanto de imposto que nós pagamos para enriquecer os políticos, o senador, para enriquecer o prefeito, para enriquecer a classe política. Aí eles acham que os próximos candidatos, os próximos personagens, vai mudar isso. Ah, eu não vou votar no Lula, porque o Lula está envolvido com... Mas qual que não está envolvido com corrupção? Qual político que não está? Não tem como mudar, irmão, por meio dessa lei aí. E se você coloca outro, talvez ele seja pior do que a situação que se encontra. Porque a lei continua mesmo. Então a gente está educando as pessoas no sentido dele mudar de lei. Não na eleição mudar a opção por outro candidato. Então a mudança de lei. E aí o que você faz para mudar de lei? Vamos falar mais uma vez para você. Você não tem que ir lá na cabine lá, eleitoral no dia do seu voto para você votar? Pois é, então aqui também é do mesmo jeito. Você vai ter que vir para aqui. E aí você vai fazer uma base com 3 pessoas. Cada um numa lei. Nós precisamos de 3 pessoas. Cada um observando uma lei. Pois é, então essas 3 pessoas vão representar as 3 leis que você vai estabelecer para estabelecer na Terra uma democracia como nunca se viu. Lembrando que para você fazer isso, você tem que vir para cá. Não vai tentar copiar aí na sua cidade, não. Ah, os pastores da minha igreja já estão fazendo isso aí. Não aceite, é falso e fraudulento. E não vai avante. Então a solução para esse caso, você tem que vir resolver aqui, irmão. Você vai fazer uma base. Aí depois que feita essa base, nós precisamos de 36 pessoas, 12 pessoas em cada lei. É 3 leis. Nós precisamos fazer essa base. E aí depois que essa base for feita, a gente vai agilizar já o lançamento da moeda privada. Então, a moeda privada, irmão, para você que não sabe, ela vai mudar a economia do nosso país. Eu vejo aí, eu estou acompanhando aí o mercado financeiro, os conselheiros dando conselho para as pessoas a investir lá fora, a investir nos Estados Unidos, a conseguir ações dessa empresa fora do país. E eles têm razão em fazer isso. Por quê? Porque hoje a especulação ela é gerenciada por esses países, com a valorização do dólar e do euro. Ou seja, quando a gente investe nessas empresas brasileiras, a gente está correndo risco de levar golpe, né? Corre risco, porque a instabilidade não é só de se desvalorizar as ações das empresas, não, brasileiras não. Você pode também levar golpe, porque os golpes hoje, os golpistas, estão a serviço dos especuladores forasteiros. Você pode levar golpe, você pode sofrer perda. Tudo isso aí é uma instabilidade gerada pelos controles dos especuladores, a partir do gerenciamento da firmeza da moeda do dólar e do euro. Então é um risco que a gente está correndo.
Isso aí, esse risco, ele poderia, já deveria ser eliminado se a moeda privada estivesse circulando. Por quê? Porque se estabeleceria por aqui uma firmeza de uma moeda muito mais firme do que o dólar e do que o euro. Isso aí eu posso crer nessa firmeza? Claro que pode, irmão. Porque a gente esclarece para você como você vai gerar essa firmeza. O dólar e o euro, por exemplo, a estabilidade do dólar, ele depende dos Estados Unidos fazer guerra a outros países, assim como a estabilidade do euro também, porque uma coisa está vinculada à outra. Ou seja, é uma estabilidade garantida na base do carrancismo, na base da opressão, na base do intimidamento, do terrorismo gerado a outros países. Ela é maligna, irmão, essa estabilidade. Ou seja, ela vem por meio de uma ditadura gerenciada pela Europa e pelos Estados Unidos. E a firmeza dessa moeda aqui, ela não vai ser gerada dessa maneira. Não. Ela vai ser gerada por meio de uma democracia que você vai estabelecer, como nunca se viu. Ou seja, você não vai precisar invadir país nenhum, nem oprimir, nem intimidar nenhum país para garantir uma firmeza na moeda. O que você vai precisar é apenas fazer uma base com 3 pessoas para gerar uma democracia na área regimental, na área de leis. Porque o poder principal hoje da ditadura que está operando no mundo, gerando estabilidade por dólar e por euro, esse poder principal ele é gerado por meio da operação de uma única lei. Para você que não sabe, as leis que operam, que são leis corruptíveis, elas são únicas e elas podem ser estabelecidas por decreto, na base do carrancismo, na base do cangaço, né? Do cangaço. O cangaceiro determina a regra e todo mundo obedece, mesmo que aquela regra não seja legal perante a lei. Por quê? Porque ele tem poder para legislar por meio de decreto. Então tudo isso aí acontece porque a lei que opera ela é única. E o regente da lei determina a regra conforme ele acha que deve ser determinado. É um ditador, é uma ditadura. Então, com a chegada dessa democracia, por meio de 3 leis, não mais somente uma, ela quebra esse carrancismo na área de regime. Ou seja, passa a ser ilegal o ditador editar regra. Por quê? Porque ele vai ter como opção 3 leis, não mais somente uma. Porque ele edita regra. Porque a lei que opera é única. Do mesmo jeito da moeda. Por que os especuladores internacionais desvalorizam nossa moeda? Desvalorizando as ações de nossas empresas brasileiras. Por quê? Porque opera uma única moeda. É uma ditadura na área financeira. Então vai surgir aí uma outra lei, ou melhor, mais 2 leis, ao invés de uma só. E mais uma moeda, democratizando a área regimental e a área financeira. E aí todo esse poder maligno, negativo que nos influencia, vai ser quebrado, vai ser eliminado. E aí a valorização da moeda privada, a firmeza dela vai vir por meio de uma democracia, não mais por meio de uma ditadura. Então, e aí se torna muito mais legal, muito mais aprovável do que essa firmeza gerada pelo dólar. Por quê? Porque é uma opção mais saudável, que não vai afugentar a vida de ninguém com guerra, com confusão. Porque muitos países são envolvidos em guerra porque são obrigados a se envolver, porque são atacados. E a ditadura é isso aí. Ele ataca quem ele quer
Ele faz o que ele quer. É uma ditadura de uma arrogância terrível. Então tudo isso aí acontece por causa do império da lei, que é única, e da moeda também, que é única. E com o surgimento de 3 leis e 2 moedas, quebra essa ditadura nesse setor. E mais que isso, dando firmeza e estabilidade na área financeira e na área regimental, como nunca se viu. Porque essa firmeza ela vai vir por meio de uma democracia estabelecida sobre a terra, a verdadeira democracia. Então, agora é possível, irmão, você crer ou pelo menos confiar. É claro que você não vai confiar agora, mas depois que você fazer essa base com 3 pessoas, você pode confiar na nossa economia. Ela passa a ser confiável. No momento não, porque essa base não foi feita ainda.